ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte desta conversa com o Eduardo Madeira, depois no final da primeira parte ele ter sido surpreendido com um áudio do amigo, o autor, escritor Filipe Homem Fonseca, a outra parte do Cebola Mole, não é? Sim. Que lhe deixou uma pergunta e um certo retrato. Mas, antes de mais, um comentário ao que ouviste do Filipe, antes da resposta. Olha, o Filipe Homem Fonseca foi, como ele dizia bem, somos praticamente irmãos. Foi daquelas pessoas que foi das melhores coisas que me aconteceram na vida, na verdade. Ele é um homem do Renascimento. Faz muita coisa bem, não é? Tudo muito bem. Eu tenho um orgulho imenso em ser amigo dele. Nunca para de me surpreender com as coisas onde está metido e com as ideias e com... Belíssima cabeça, um virtuoso, de facto. Sim, ele e sabes, isso para mim é melhor, é muito bom. Porquê? Porque me complementa muito artisticamente, sendo eu às vezes mais repentista do que perfeccionista. Quando apanhas uma pessoa que é perfeccionista, de repente há duas cabeças que encaixam de uma maneira incrível. Mas tem sido uma colaboração sempre, muitas coisas. Nós escrevemos filmes, séries, fizemos o Cebola Mole, que era uma coisa que a gente fazia nos intervalos do trabalho. Era. Exato. Nas produções fictícias, precisamente, com o Nuno Marco. Há um bocado esqueci-me de falar do Nuno Marco, que era outro que fazia parte daquele grupo, e foi o Nuno Marco até que levou aquilo para a rádio. Portanto, na verdade, o Filipe Homem Fonseca é um tipo absolutamente incrível. É uma pessoa que eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com e trabalhar com, mas principalmente ser amigo. Principalmente isso é um orgulho. Nunca te vamos ver à sombra da bananeira, Eduardo? Não, não. Para já porque não és herdeiro, será? Exatamente. É precisamente aí o princípio da coisa. Mas essa inquietação do artista e que tem que estar sempre na cabeça do artista faz com que uma pessoa chegue a uma altura e diga: não, agora vou ter que fazer aqui uma coisa. E se calhar este meu novo espetáculo é precisamente isso. É precisamente um momento em que eu digo: agora vou ter que fazer uma coisa que me deixe desconfortável. E como é que está a ser a reação do público? Eu acho que há muitos momentos de gargalhada, mas também há muitos momentos que as pessoas, eu quase que sinto as unhas das pessoas nas cadeiras. Como quem diz, ele não está a dizer isto. Ele não está a contar isto agora, pois não. Que bom. E eu acho que essa montanha russa de sentimentos fazia-me falta. Eu não podia continuar. Eu não queria fazer um espetáculo só de comédia como outro que já fiz. Queria fazer uma coisa que realmente mexesse com as pessoas de várias maneiras. Até com as vísceras, não é? Exatamente. E alguma azia. A comédia é uma filigrana? Sabes que a comédia, lá está, não sei quem é que disse isto, mas a comédia tem muitas camadas, não é? O mais importante é fazer rir,
mas depois pode fazer pensar, pode fazer refletir, sentir, identificar-te com. Há uma série de coisas, e se quiseres, tu consegues atingir a perfeição quase da piada quando ela tem todas as camadas. O diabo está nos detalhes, Sim. o bom humor está também nos detalhes. Está nos detalhes, está Nas detalhes, nuances. Nas nuances, sem dúvida. Tu tens que ter, quando constróis um bom momento de comédia, tu tens que ter uma boa ideia, não é? Mas a maior parte das vezes é um detalhe, é uma frase, é um momento. É um tom. É qualquer coisinha que tu dizes, viste quando ele diz aquilo, e é isso que fica. O que é que te falta fazer na comédia? Tudo? Eu acho que me falta fazer tudo. Eu acho que é preciso, às vezes, nós nunca. Essa coisa que ele disse é muito importante, não sentar sentado à sombra da bananeira, porque tu tens sempre que estar a provar que és um bom artista a vida toda. Eu não sinto que haja nunca em nenhum artista ao cimo da terra um momento em que digo já não tenho nada a provar a ninguém. Sinceramente eu não acredito nisso. Aliás, um criativo, um artista, quando não evolui, Exatamente. fica ultrapassado. Fica não é? ultrapassado. Não há aquele âmbar, ficar em âmbar sempre. Não há. Sim, depois com os anos as pessoas podem dizer foi uma grande referência e tal. Sim. Teve ali um Está ali período. na prateleira. Tá, exatamente. Mas tu tens sempre que fazer qualquer coisa que as pessoas digam, olha o que é que ele agora está a fazer, não acredito nisto. Mas é difícil. Como muito... é que tu... é angustiante isso. O que é que eu sou capaz de fazer agora? É angustiante. Estou à altura de alguma coisa boa agora? Não é? É o que o escritor sente, é o síndrome da folha branca, não é? Isso acontece em todos os artistas, do quadro branco, o que é que eu vou fazer agora? Então a pergunta, o que é que queres fazer já a seguir, faz-te tremer? Ou tens uma vontade concreta? O que eu quero fazer já a seguir, eu sei. É o quê? Mas o que é que eu vou fazer já a seguir, eu não sei. Mas o que é que queres fazer a seguir? Adianta. Olha, eu adorava fazer um filme sobre um dos personagens que eu criei, que se chama Dil de Paris. É o nome artístico dele. Ele não é o Tito de Paris, é o Dil de Paris. Dil de Paris, exatamente. Ok. Também não é família do Tito. É só uma coincidência de apelido. Claro. Mas gostava de fazer a história desse personagem, que não é dos mais, não é aquele que mais, ou seja, há muitos fãs, mas não é aquele que se tornou mais famoso. Mas é o que eu acho que tem mais potencial para se contar a história do momento em que nasce até aos dias de hoje. Vais apostar nisso? Eu gostava de fazer isso, mas o que me vai acontecer pode não ser isto. Porquê? Porque isto exige que haja alguém que diga: tá bem, então vamos lá fazer isso, está aqui o dinheiro. O raio do dinheiro, O raio não é? do dinheiro. Pois é. O Filipe já aqui esteve neste podcast e na altura que conversou comigo disse-me: a gargalhada é a imortalidade possível. Concordas? A gargalhada é a imortalidade possível? É isso. É uma maneira de ver as coisas muito, muito. É quase colocar isto num ponto transcendental. Mas é a imortalidade possível. Porque é um sítio. A gargalhada é um sítio indescritível. Se calhar é mesmo a imortalidade. É ali aquele momento, quando tu dás uma gargalhada muito sentida, há de facto ali uma coisa qualquer transcendental de imortalidade, de momento inexplicável. Anestesiante também e poderoso, não é? Poderoso, que nos levanta os pés isso. do chão, não é? É poderoso, sem dúvida. Está muito bem apanhada essa frase. Olha, tu, como já disseste e sabes, tu és conhecido como um tipo simpático, acessível, boa onda, bom amigo, bom colega. E eu pergunto... Agora fizeste uma careta. Já fui mais. Não, exato. Não sou assim também tão... Eu pergunto-te, quando vês um trabalho de uma colega ou de um colega que não gostas muito, ou nada mesmo, dizes
Mentes, uma mentira branca, és politicamente correto, como é que fazes? Não, evito fazer grandes comentários, não. Mas atenção, há pessoas que eu acho, há colegas, isso é uma discussão muito interessante. Há colegas que eu acho que são pessoas são absolutamente execráveis, mas como artistas são brilhantes. E gostas de trabalhar com esses? Não. Mas já trabalhaste? Já trabalhei, muito. Muito? Muito até. Como pessoas não valem nada, mas como artistas são bestiais. E eu faço essa distinção. Eu sei que é difícil, mas a arte não se fazia sem a gente ter que fazer essa distinção. Porque tu tens, sei lá, o Picasso, por exemplo, era um tipo execrável e como pessoa, como artista, era um gênio. Eu não posso fazer não posso destruí-lo por ser uma pessoa. E eu já conheci pessoas que eu acho que são brilhantes, mas depois, como pessoas, é tipo, oh meu Deus, este tipo é baixo de cão. Pronto, o que é que eu posso fazer? Eu prefiro trabalhar com pessoas boas. Como a Adília dizia, não é? Aquele poema. Exatamente. Quero lá saber se são sexy, não sei, o poema, procurem. Só que é pessoas boas, Só não é? que é pessoas boas. Eu também prefiro trabalhar com pessoas boas. Quando eu posso escolher, escolho só pessoas boas. Quando não posso escolher, rezo para que sejam boas. Se não forem, tento manter-me ao largo, fazer o trabalho. O trabalho é feito. Quando a claquete diz corta, o trabalho é feito à mesma, sim. não é? O trabalho faz à mesma. E cada um vai para o seu, para o seu lado. Não é? E se tu tiveres sorte, não voltas a ver a pessoa. Eles e elas andam aí, não é? Andam muitos. Pois é. Bom, mas e quando é ao contrário? Tu gostas de receber críticas construtivas, mas críticas, olha, gostei menos disto, ou isso melindra-te? Eu aguento-me bem com as críticas. Ou seja, sobre o teu trabalho. Eu aguento-me bem com as críticas. Porque isto mexe sempre com o ego. Há pessoas que não gostam de mim, ponto. Há pessoas que não gostam de mim artisticamente e até como pessoa. Isso não é uma novidade. Ou seja, por isso é quando tu estavas a dizer que és visto como boa pessoa, boa colega. É uma ideia. É uma ideia, mas há pessoas que não gostam de mim. Claro. E que não... É impossível agradar toda a gente. Exatamente. De mim também não. Pois, exato. Embora eu não tenha a tua escala de todo. mas eu vivo bem com isso. Ou seja, eu vivo bem sabendo que há pessoas que não gostam de mim, não apreciam o meu trabalho. E mesmo como pessoa não lhes digo grande coisa. Vivo bem com isso. Isso não te incomoda? Não me incomoda. E críticas também não me incomodam. Faz parte do trabalho. Não é a coisa mais prazerosa do mundo termos alguém próximo que estimamos dizendo, olha, não estiveste tão bem aqui, mas é importante, não é? É importante. Não é? Isso acontece-me toda a hora. E agora fiz uma... Levar na cabeça. Sim. Ou seja, olha, isto não foi muito bom. E leva-nos a pensar, claro que de sim. facto. E pensar assim, se calhar realmente não estou a fazer isto bem. A maior parte das vezes até têm razão. E quando não têm razão, também discute sobre isso. Leva-te a refletir. E quando não têm razão, insistimos e depois as pessoas até dizem, olha, afinal tinhas razão tu. Porque tu vais pensar, pá, realmente, pensei que estava a fazer bem, se calhar. Vem o ângulo morto. Exatamente. Por isso seja nos textos, seja em tudo, é bom ter opiniões. Fiz uma peça de teatro que eu consegui encaixar no meio de mil coisas, mas que me deu muito prazer de fazer. Uma coisa light, mas muito engraçada, muito divertida mesmo. O encenador, as minhas colegas fizeram à parte sobre o meu trabalho, o que é que eu estava a fazer. Tipo, acho que ali podias fazer menos. E eu, como ator de comédia com tantos anos, eu podia dizer: olha, minha amiga, meu amigo, peço imensa desculpa, mas percebo eu. Não, foi tipo: ok, se calhar estou a exagerar, se calhar vou limar, se calhar vou deixa-me lá fazer como estou a dizer. Humildade. E funcionou? Ficou melhor? Funcionou. Sempre funcionou. Eu acho que sim. Eu acho que é boa ideia nunca sermos completamente blindados. Não é? Permitirmos a autocrítica e uma certa crítica não maldosa das outras pessoas. Mas eu não me pareceu
maldoso. Não me pareceu nada maldoso as críticas que me foram fazendo ali, porque todos queríamos o bem daquele projeto e porque, por sorte, calhei só com pessoas boas. Aconteceu, pá. Aconteceu. Às vezes acontece. Pois, às vezes acontece. É a sorte. É o Euromilhões. É mesmo. É uma coisa que ficas mesmo contente. Olha, tu dizes que és ambivertido, esta palavra difícil, tens dois lados opostos. São dois lados que cada vez mais opostos na tua vida e que precisas de ambos. Sim. Um lado mais social e outro do recolhimento. Eu gosto muito disso, da parte social, festas, amigos, risadas, histórias. Adoro. Mas há outra parte de mim que quer estar sozinho. Sugadito. Totalmente sozinho. Se não aparecer ninguém conhecido ou que fale comigo, e isso, no meu caso concreto, acontece-me cada vez menos, porque há sempre uma pessoa que diz: gosto imenso de ver. Posso fazer uma foto consigo? Posso fazer uma foto consigo. Pronto, e eu lá faço, porque pronto, faz parte. Mas, por exemplo, se eu estiver sozinho no Burkina Faso, sentado numa esplanada, a ler um bom livro, ou a escrever, ou a pensar, aí ninguém se mete comigo. E eu aí posso ser imensamente feliz, apesar de não conhecer o Burkina Faso. Vem cá portugueses em todo lado. Já começa também a acontecer. Nunca te aconteceu? A toda a hora. Olha, eu estive de férias há uns tempos no Rio de Janeiro, que levei as miúdas, e fui com a minha mulher e com as miúdas. E acontecia-me de às vezes estar num restaurante a rirmos, a gargalhada, a comermos, a falar à vontade, o não sei quantos fez não sei o quê, e sempre uma palmadinha nas costas. Senhor Eduardo, então não... Ai meu Deus, o que é que eu estava a dizer? O que é que será que ouviram? Tal e qual. Pois é, o chamado quem nunca. Exato. Pois é. E a religião? Sei que converteste à religião há uns anos por causa de uma experiência de quase morte, não é? De alguém próximo. Sim. Eu falo também disso no meu espetáculo. Lá está, são tudo temas que eu falo no meu espetáculo. Eu era agnóstico, não é? Durante muitos anos. Não estava totalmente fechado, mas também não havia nada que me convencesse assim muito. E essa experiência, quando eu tive uma pessoa morta à minha frente e que tive necessidade de a reanimar e de a trazer à vida. Tu próprio? Eu próprio. O que me aconteceu foi, nesse momento, eu pedi que, se houvesse de facto um Deus, alguma coisa que me ajudasse nesse processo, a ter o discernimento e a capacidade de fazer as coisas de forma a reverter a situação que estava ali. Ou seja, a pessoa não tinha pulso. Bolas. Pronto. E como isso aconteceu, eu depois converti-me. Ficaste com uma fatura para tudo sempre. Exato, converti-me. Agora, a minha conversão inicial foi: eu vou então acreditar. A religião católica surge para já, porque a minha mulher é católica e tal, não é assim uma praticante, mas é católica. Mas foi por preguiça, porque a gente mal ou bem conhece um bocadinho melhor do que se eu me fosse meter no budismo, porque eu tinha que estudar. Mas eu acho que o Deus, o que eu acredito, é o Deus que fala o Einstein, que é o Deus do Spinoza. Ou seja, o Spinoza era um filho de um rabi, era um tipo que tinha isto em 1650 e tal, e ele escreve um livro que é Ética, em que ele não é excomungado, ele é amaldiçoado. E essa maldição, isto é verdade, essa maldição dura até hoje. Já foram feitos vários pedidos para reverter. Amaldiçoado é uma coisa que só acontece em casos impensáveis. E o que é que o Spinoza disse? Foi que Deus não era um velhinho de barba branca, mas era uma força criadora, que a Bíblia não tinha sido escrita por Deus, mas pelos homens, e portanto tinha coisas boas e coisas erradas. E quando morremos, não vamos para o céu nem para o inferno, voltamos a fazer parte de um todo. Isto que hoje em dia
Normalíssimo. É normalíssimo. Em 1650 O escândalo. fez com que ele fosse banido totalmente de todo. Ele não podia estar com pessoas da família, da comunidade dele, para todo sempre. E ainda há pouco tempo foi feito pedido, porque as coisas mudaram, não é? Para que ele essa excomunhão, essa maldição fosse retirada, e não foi aceito. Não. Então, continua a ser. Pois é. E portanto eu acredito nesse Deus, que é um Deus que não é um velhote com umas barbas brancas, essa coisa caricatura, mas é uma força da natureza criadora, e que eu sinto que pode estar lá. Eu sinto que pode estar lá, porque isto é tudo tão complexo. Pois. E somos postos à prova, não é? Nesta vida, Muito. toda a hora. Tu dizes Toda a que hora. a inteligência artificial te ajuda a manter a fé. Como é que Sim, é? porque depois no desespero, quando a fé está toda arrebentada, que é como acontece várias vezes durante um dia. É a fé arrebentadinha? Durante um dia, várias vezes a minha fé desaparece. E há alturas em que eu leio muito, gosto muito de ler, de procurar, e ver e perceber e ver estas coisas. E houve um dia que eu, no desespero, perguntei à inteligência artificial se Deus existe. Olha lá. Oh, Conta lá. conta-me lá o que é que tu achas acerca disto. Tu que sabes umas coisas. E o que a inteligência artificial me disse é que, pela lógica e pela lei das probabilidades, o mais normal e mais natural é que existe realmente um Deus. Não é um Deus, lá está, não é o Deus, é um Deus mais próximo do Deus do Spinoza, mas há de facto uma coisa criadora, porque não há nada que surja do nada. Houve um princípio para tudo, e esse princípio teve que ter uma força criadora, lá dá. Tu dizes que és um praticante do amor. O que é que isso quer dizer? Segues a ética do amor, dizes que praticas o amor de todas as formas. Eu lembrei-me do Sting. Sim. Exato, tântrico, não é? Tântrico. Não, eu não sou do tântrico, sou do suficiêntrico. Mas com prazer. Com prazer. Mas eu acho que o amor é o que pode salvar sempre o mundo e as coisas. Eu prefiro essa palavra até do que outras subsidiárias, porque o amor, lá está, eu tenho um amor profundo pelo Filipe Homem Fonseca, não é? É amizade, mas é um amor. Um beijo nas minhas filhas, um abraço a um amigo, um abraço a um familiar, um pai, uma mãe. Isso é absolutamente redentor. E quando o dia me corre muito mal e a minha filha corre para mim e me dá um abraço e um beijinho, lavou tudo. Lavou tudo. Foi o momento em que ela provoca a tábua rasa no meu dia. E começou depois de tantos chatices e problemas e coisas que me podiam ter tirado o sono e a tranquilidade, aquele beijinho e aquele abraço fez-me renascer. Portanto, é um gesto de amor, sabes? E falta mais amor ao próximo, não é? Falta muito amor. Além dos nossos. Falta muito amor ao próximo. Nós estamos muito egoístas. E o amor... Epá, eu pareço quase um líder, não só um guru, mas um líder religioso. Mas o amor... É uma chatice, não é? Estava a pensar nisto. Que estes tenho quase vergonha de discursos estar a dizer isto. É uma chatice. É uma chatice isto hoje em dia soar assim. Tenho mas, quase... mas é bom atirar-nos... Epá, tenho quase vergonha de dizer isto, mas o amor ao próximo, o amor entre nós... Também fazer o amor, porque é uma coisa que obviamente que também faz parte e é bom, é saudável, liberta endorfinas e tudo mais, mas o amor é de facto o que nos pode salvar aqui. É nós percebermos que o outro não é um inimigo. Percebes? Há uma canção do Cazuza que é incrível, que é: eu procuro o abrigo no peito do meu inimigo. Esta frase é tremenda. Isto poeticamente, isto é de uma força brutal, porque nós estamos mais dispostos a fazer a guerra e a ir logo para a agressividade e para a violência. Isso nota-se. A agressividade está num ponto
não sei, eu não percebo da ebulição total, do que fazermos o contrário, que é ok, então chega lá aqui, dá-me lá um abraço, dá-me lá um aperto de mão, pá. Vamos falar. Vamos falar, pá. Mas eu não concordo nada. Está bem, eu não concordo, mas senta-te lá aqui. Falamos. Percebermos-nos, não é? Sim, e os outros podem acrescentar, além da bolha, não é? Tal e qual. Arrebenta a bolha. É isso mesmo. Tenho mais um áudio para ti. Ia pá. Que medo. Não temas. Desta vez é o Gel. Imagina, sim, o grande sim. Gel, com quem trabalhaste recentemente, não é? Sim. A isto. Olá, Eduardo, meu amigo, meu vizinho, meu camarada dos palcos, agora recentemente. Gosto muito de ti, tu sabes. É um prazer trabalhar contigo. O ano passado foi um prazer escrever contigo, encenar e levar a cena o nosso pacote, que o andámos a abrir aí de norte a sul, salve seja. E aqui o Bernardo pediu-me este áudio. O que eu posso dizer é que, para mim, tu és um grande ator, és um grande comediante, mas, sobretudo, és um grande amigo, és uma pessoa que eu gosto de estar, és uma pessoa que tem gostos parecidos com os meus, somos da mesma geração, idolatramos as mesmas pessoas, somos fascinados, muitas vezes, pela mesma música, pelo mesmo cinema, pela mesma literatura. Portanto, é sempre um prazer estar contigo, quer seja em palco, quer seja fora dele. E trabalhar contigo, pronto, é uma honra para mim. O Bernardo pede-me para eu te fazer uma pergunta, e a pergunta que eu te faço é a seguinte: só pudesses ouvir um artista musical até ao fim da vida, qual é que seria? Muito bem, então ouvimos o Gel, Nuno Duarte, músico, humorista, muitas coisas também. Tem uma longa vida de muita coisa. Então. Um homem da luta, não é? É um homem da luta. Sem dúvida. E com quem estiveste recentemente nos palcos, não é? Sim. Com um espetáculo. Como é que se chamava? Chamava-se O Pacote. O Pacote. Era dois amigos que se encontravam num centro de saúde, que já não se viam há muitos anos, e um deles traz um misterioso pacote que muda o rumo dos acontecimentos históricos. Pois é. Obrigado ao Gel, obrigado ao Filipe pelos áudios. O Gel pergunta: se só pudesses ouvir um artista musical até ao fim da vida, qual é que seria? Ui, é muito complexa essa pergunta. É muito complexa. Se eu só pudesse ouvir um artista para o resto da vida... Olha, eu acho... eu podia ir por um do jazz, mas depois ficava muito sempre idêntico o estilo. Talvez o David Bowie. Olha, que bem. Que é o mais... bem escolhido. Sim, pronto. Bem escolhido. Há muitas possibilidades, mas sim, boa escolha. O Gel diz que idolatram as mesmas pessoas. E eu pergunto quem são os teus grandes ídolos dos palcos. David Bowie, não é? Sim. Mais alguns nomes dos palcos. Eu acho que nós somos da mesma época, e então, em termos musicais, em termos de escrita, nós trocamos muitos livros um com o outro, e até cinema e tudo. Nós estamos sempre a falar das mesmas referências, não é? E depois há ali umas dúvidas, porque eu consigo... há coisas que o Gel começa a dizer: isso é muito azeiteiro para mim, não sei o quê. E eu consigo gostar. Tipo coisas do heavy metal, que ele já não gosta. Mas pronto, mas eu acho que nós ouvimos muito aquela música na altura indie, aquela música alternativa e tal, e os artistas que ele gosta são muitos artistas que eu gosto de uma certa época. Por exemplo? Sei lá, os Cure, lá está o Bowie, o Iggy Pop, os Talking Heads, sei lá, há tantas bandas que nos marcaram muito, Six and the Benches, Bauhaus, porque sim. Bandas que nos marcaram muito numa certa época, Smiths também, pronto, enfim, e a gente fala dessas coisas, parecemos dois velhotes a trocar música. Dois homens de meia idade. Exatamente. A falar da Idade Média. Exatamente, a Idade Média da música. Da música. Olha, vamos dar música à nossa conversa. Tu trouxeste algumas. Uma delas, os Beach Boys, Good Vibrations. Meu Deus,
lembra-me a minha adolescência, a nossa adolescência. Good vibration. Consegues fazer este tom? Não, esse falsete esse falsete é histórico. É histórico, pois é. Ouviste muito, imagino, não é? Sim, eu acho que eu quando comecei a ouvir os Beach Boys eu não conseguia perceber que os Beach Boys eram qual era a importância dos Beach Boys. Era só uma banda com good vibration. Ficava bem no ouvido. Ficava bem no ouvido. Mas depois eu percebi que eles eram uma espécie de Beatles americanos, não é? Pelo menos ali uma primeira fase em que antes do Brian Wilson passar para aquele universo, ele depois teve um problema, entrou ali numa espiral de loucura, mesmo uma verdadeira espiral de loucura. Mas eles têm coisas incríveis. E por exemplo, o Paul McCartney diz que uma das canções favoritas dele de sempre é o God Only Knows dos Beach Boys, que é muito bonita essa música. Muito bonita também, sem dúvida, sem dúvida. Verdade. Tive na dúvida entre escolher uma e outra. Não, mas fica na cabeça. Sim. Mais, trouxeste Solitário Surfista do George Ben, não é? Olha, isso é um artista que eu e o Gel também partilhamos uma admiração imensa. Acho que é daqueles artistas que tem uma carreira absolutamente incrível de músicas e de sucessos e que às vezes não é assim tão falado como outros. Somos grandes fãs. Eu sou o grande fã. Boa e essa sugestão. Solitário Surfista eu gosto muito. Chico Buarque, Grande Hotel, não é? Sabes que eu tenho Outro clássico brasileiro. eu tenho a teoria de que não se consegue fazer um best-of do Chico Buarque porque todos nós temos o nosso best-of de Chico Buarque, não é? No meu best-of de Chico Buarque, esta canção é obrigatória. Caetano Veloso, Força Estranha. Força Estranha. Gosto muito também. Esta canção, curiosamente, não é do Caetano Veloso, eu acho que é do Roberto Carlos, do Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Mas eu ouvia pela primeira vez na voz do Caetano Veloso. E tem várias versões, aliás. Pois, tem várias, não é? Pois, eu ouvia pelo Caetano Veloso e nem sequer me preocupei de ver pensei que era dele. Pois mais tarde percebi que não era. Mas a versão definitiva para mim é do Caetano Veloso, porque a voz dele é qualquer coisa. É verdade. É como a metamorfose ambulante do Cantada pelo Ney, que é melhor, a meu ver, melhor do que o original, não é? Exatamente. É outro exemplo pois muito bom. Bom, sugestão cultural. Trouxeste um romance, não é? Kyoto, do escritor japonês Yasunari Kawabata. Não sei dizer. Ajuda-me. Kawabata, sim. Acho que é por aí. É por aí. O autor que foi Prémio Nobel da Literatura em 68, não é? Sim. Então, fala-me deste romance, porquê? Olha, porque ultimamente tenho andado um bocadinho oriental. Há uma espécie de uma como é que eu ia dizer isto? É uma coisa quase etérea, aquela coisa asiática dos sentimentos, aquela delicadeza que depois ritualizada. Mas que depois estranhamente se pode transformar também numa violência absolutamente. Cuidado com os sabres. Exatamente. E eu tenho andado muito numa fase oriental das minhas leituras há uns tempos para cá. Já foste ao Japão? Não fui ao Japão, fui à China, fui a Macau, fui a Hong Kong. O Japão faria sentido na tua rota? O Japão é aquelas viagens eternamente adiadas na nossa. Passa-se o mesmo comigo. Pois, e vai ter de acontecer. Vai ter de acontecer, caramba. Japão tem que ser. Obrigatório. Este romance, já o leste? Gostaste muito? Gostei muito. É considerada a obra-prima deste escritor. Eu acho que sim. Eu acho que é uma história de um amor impossível. Os amores impossíveis não cabem de mim. Há pouco tempo li uma coisa que é As Noites Brancas do Dostoiévski. E eu chorei. Chorar com um livro não é muito normal. Sabes porquê? Porque a história é de um solitário, de um homem solitário que anda pelas ruas de São Petersburgo até que vê uma menina por qual ele se apaixona loucamente. Mas ela está com um casamento prometido. Só que o casamento o noivo nunca mais aparece. E ela faz amizade com esse solitário e depois admite que pode casar antes com ele porque o noivo nunca mais aparece. E no dia em que ela admite, aparece o noivo. E por minutos aquele homem foi absolutamente realizado e depois acaba assim. E houve um desencontro. Ela vai-se embora com o noivo e ele fica pendurado.
Isso deu cabo de mim, não dava à espera. E portanto, tudo o que é amores impossíveis ainda mexe comigo, porque a concretização do amor é o normal. E quando ele não se concretiza, há uma tristeza, porque o que é que podia ter sido, não é? Tu refletes sobre isso, pessoalmente? Às vezes acontece-me também. Pois, mas porque a vida é feita de escolhas. Pronto. E o que não escolhemos não vivemos, não sabemos. Exato, e às vezes é qualquer pequeno acaso que nuance, tira-te, perdes o comboio. E há filmes de histórias sobre isso. Sabemos. Perdes um comboio. Aliás, há aquele filme do casal que se encontra várias vezes ao longo da vida. Exatamente. Que é antes do anoitecer, antes do amanhecer. Exatamente, pronto. Com o Ethan Hawke e uma atriz também. Sim, belo filme, sim. 3 filmes, pelo menos, que existem. Exatamente. E eu penso muito nisso, que é, se eu não tivesse estado naquele dia, no sítio X, toda a minha vida teria sido diferente. Tudo tinha mudado. Olha, se não tivesse enviado o sketch com o Henrique Dias, não é? Seria hoje um advogado infeliz até à morte. Essa parte certamente. Rico, se calhar. Rico e... Pois, isso era a única parte interessante, mas o resto triste. Muito triste. Muito. Sem dúvida. Pois é. Que mais? Trouxeste alguns curtos poemas que têm um tema comum, não é? Que é o mar. Então, olha, eu escolhi a Sofia de Melbrenner porque a temática dela do mar é sempre muito forte e eu gosto muito. Mas o mar está sempre muito presente porque eu muitas das opções que fiz na vida tiveram a ver com a proximidade do mar e que mudaram indelevelmente a minha vida, porque podia ter ido para um sítio e ter ido fazer uma coisa, não fui porque não ia conseguir estar longe do mar. E portanto o mar mudou a minha vida, mudou para o bem e para o mal. Eu escolhi aqui dois poemas dela e também um do Fernando Pessoa, muito mais conhecido talvez. O primeiro dela é o Mar Sonoro, que é: mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Uau, isto é fortíssimo. Depois há um do Fernando Pessoa, que toda a gente conhece, mas que eu acho que devia ser obrigatório. Mais obrigatório ainda, que é: ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Esta aqui é mais. Isto é quase como uma canção para os portugueses. É quase como uma. Sim, exatamente. E tens mais um de Sofia, um bocadinho, não é? Sim, é uma coisinha do muito poema curta. Inscrição. Assim é. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto ao mar. Ou seja, lá está, isto é precisamente aquilo que eu te estava a dizer, que é: eu mudei a minha vida muitas vezes por causa do mar. E eu poderia ter ido para outros sítios, fazer outras coisas, aceitar certos trabalhos. E uma das coisas que eu pergunto sempre: mas isso fica aonde? Fica não sei o quê. E isso está a quantos quilómetros do mar? É um bom norte, não é? Exato. Aliás, vocês vivem perto do mar, não é? Eu vou a pé para a praia, sim. Pois. Tu praticas surf, não é? Eu pratico surf, menos hoje em dia, menos do que gostaria, mas também gosto muito de nadar em mar aberto, mergulhar. Enfim, tenho que estar por ali, ando sempre por ali. Também sou do mar. Pois, exato. Estamos já perto do final. Quais são os teus maiores fantasmas hoje? Os meus maiores fantasmas é que as minhas filhas, os meus filhos não tenham uma vida tão que não consigam ter uma vida em paz para poderem ser plenos e viverem tudo, porque eu estou naquela fase
em que sei que tenho umas décadas pela frente, mas já vão muitas décadas para trás. Mas o que me preocupa mesmo são eles, porque eu gostava muito que eles tivessem um bocadinho o mundo que eu tive, que vivessem em democracia, que tivessem a oportunidade de ser pessoas, lá está, que pudessem ser felizes e viver com amor e cumprir um bocadinho o seu objetivo. O meu, eu consegui, tenho conseguido e acho que estou a fazê-lo. E portanto, o meu maior terror, ou aquilo que mais, o meu pesadelo é o mundo. O mundo que eu vou deixar para os meus filhos. Mais uma vez, já não é bem uma coisa minha. Eles são, eu acho que eles são neste momento o mais importante da minha vida, não é? Considero a minha carreira muito importante, a minha arte muito importante, deixar uma boa impressão do meu trabalho para o futuro. Sentir que posso ter deixado algumas coisas de referência, ou seja, vou fazer isto ao estilo do Eduardo Madeira, era giro, mas fundamentalmente que os meus filhos tenham, que eu deixe um bom mundo para os meus filhos e também um bom mundo para os filhos dos outros e para toda a gente. Tu, da outra vez que estiveste aqui, disseste-me que estavas a imaginar-te cada vez mais a sair de cena e a dedicar-te mais à escrita. É assim? Não. Já não é? Mudaste-te? Não. Eu não posso ter dito qualquer coisa parecida com isso, mas não isso. O que eu achava era que com os anos eu poderia dedicar mais à escrita e a ser ator. Ator e escrever. Menos no papel da comédia. A comédia talvez fosse cada vez era isso mais, exatamente, talvez com os anos eu se calhar serei sempre um comediante, não é? Mas gostavas de ocupar mais outros papéis? Eu acho que aos, sei lá, 65, 70 por aí eu ainda quero trabalhar. Porque não sou filho do herdeiro, não sou herdeiro, como tu disseste, mas ainda quero trabalhar, ainda gostava de trabalhar, mas mais a escrever e a fazer papéis de ator. Não sei se necessariamente na comédia, ator, desafios como ator, porque a comédia eu farei sempre com alguma facilidade. O Raul Solnado dizia uma frase muito interessante, que eu creio que é dele, não tenho certeza, mas dizia que ter piada ou é muito fácil ou é impossível. E eu acho que eu terei sempre esse lado de comediante em mim, ou seja, acho que vou sempre conseguir dizer uma piada, mas a rapidez, os timings com a idade podem se ir perdendo, e portanto a escrita, porque não tem os timings da comédia, é mais pode ser feita com outros tempos, com outra calma. Eu vou conseguir. E o trabalho de ator é um trabalho que eu percebi que era ator, fui trabalhando como ator e apaixonei-me pelo ofício, apaixonei-me pela arte dos atores. Gostavas de fazer um dramalhão? Eu acho que um dia vou fazer um dramalhão. Eu acho que um dia vou fazer papéis que me vão retirar totalmente da comédia. E terei que ser, mais uma vez, trabalhar muito para que as pessoas não olhem e digam: estão a ver o Eduardo Madeira. A Maria Rueff conseguiu. A Maria Rueff conseguiu porque é uma atriz brilhante. Eu não sei se sou isso. Mas vais querer. Vou querer fazer. Muito bem. A vida tem sido boa para ti? Tem sido boa, tem. Lá está, as pessoas não podem ficar com a ideia de que nós temos vidas perfeitas e magníficas. O facto de eu ser um tipo, lá está, bem disposto e simpático, não podem ficar com a ideia que eu tenho uma vida uau. Ou então verem uma fotografia minha no Rio de Janeiro e dizerem: ei, para este gajo tem uma vida. Não é assim. Nós temos todos muitos problemas, muitas chatices, muita dor,
muitos momentos de êxitos. Eu tive êxitos incríveis, mas tive fracassos que podiam ter acabado comigo para sempre. Portanto, temos que lidar com tudo isso e seguir em frente, sempre. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Pequenos grandes prazeres de agora. Olha, às vezes um pequeno almoço ou um passeio com a minha mulher pode ser uma experiência incrível. Ouvir as minhas filhas, os meus filhos a falar sobre como é que foi o dia deles e eu dar-lhes um conselho ou outro, mas ouvir mais pode ser um grande prazer. Ir ao mar e fazer uma única onda, que seria uma desgraça no passado, pode ser um grande prazer. Porquê? Porque eu penso que nós não sabemos quando estamos a fazer certas coisas pela última vez. E por isso temos que valorizar ao máximo todas essas pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Obrigado. Obrigado, eu. E bons espetáculos. Agora vais para Coimbra, não é? Vou para Coimbra, vou para o Porto, eu tenho ainda Barcelos, tenho Albufeira e depois Lisboa, não é? Lisboa. Tivoli Vai ser uma noite muito especial. Vou querer estar lá. És meu convidado. Obrigado. E terminou assim este episódio com o autor e ator de comédia e quem sabe, não só, Eduardo Madeira. Espero que tenham gostado, que tenha sido o vosso agrado. Se sim, digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões, ativem as notificações, classifiquem, partilhem o podcast com a malta que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí, gosto de ter o vosso feedback. Como sabem, nesta temporada o genérico da autoria da Garota Não e as fotografias desta vez foram de Francisco Romão. A edição áudio foi, como é hábito, de Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas, com empatia e com amor. Exato. Eduardo, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia, um suspiro? Façam amor, pratiquem-no. É verdade, olha. Pratiquem-no a miúde. A miúde. Sempre que tenham a oportunidade. Sempre que tenham a oportunidade. E com intensidade. E com intensidade. Porque uma coisa é tipo fazeres o amor com intensidade, outra coisa é fazer do amor e já está. Pois, não, tem que ser uma coisa com intensidade. Tipo, tu digas, isto valeu a pena. Uau! Ainda bem, até sabe bem, está vivo assim. Exatamente, boa. Isso mesmo. Agora inspirem-se. Obrigado. Obrigado.